amados, tudo bem com vocês? A nossa aula dessa semana será uma retomada das questões que foram cobradas, né, na atividade avaliativa da semana passada. Algumas questões tiveram um índice de erros relativamente grande e por esse motivo nós achamos interessante retomar, corrigir, para que você possa fazer uma reflexão, né, caso tenha errado alguma questão ou de repente até tenha acertado, mas tenha ficado em dúvidas, né? Em dúvida. Uma primeira observação que eu queria fazer com vocês é a seguinte: muitas vezes a gente acredita que as questões de múltipla alternativa, elas são fáceis, são simples, né, são melhores, né, do que uma questão discursiva, e muitas vezes elas acabam nos levando a cair em certas armadilhas, né? As questões de múltipla alternativa, de fato, elas muitas vezes são mais práticas, né? No entanto, se você não ler com atenção, inclusive todo o enunciado, conseguir compreender muito bem, né, o que o examinador quer de você, se você, na hora de ler as alternativas, não se atentar a pequenos detalhes, é muito provável que você caia em certas pegadinhas, né? Então, a múltipla alternativa, né, a famosa ou popular marcar X, é uma boa desde que você preste bastante atenção, né, e fique bastante atento, né, em relação a essas questões. Então, a nossa matéria aí, né, que foi cobrada nessa avaliação, foi a respeito das fontes energéticas, né, tanto a nível mundial como a nível, né, Brasil, e sobre esse assunto, que é um assunto interessantíssimo, né, é sempre bom ampliar o conhecimento. Então, a primeira questão, né, diz assim: marque a alternativa que possui apenas fontes de energia consideradas renováveis. Esse conceito de energia renovável e não renovável, né? Renovável, aquele, né, obviamente que se renova, porém o critério é a expectativa de vida humana, né? Então, por exemplo, o petróleo, ele se renova? Sim, porque a todo momento a matéria orgânica, ela entra em decomposição e esse processo, ele é contínuo, né? Porém, para você ter essa formação, é necessário aí milhões de anos. Então, isso significa que para a nossa expectativa de vida é impossível, né? Ou seja, não é condizente com a vida humana. Então, lembrando sempre que o critério é esse, né? O referencial é esse. Então, no caso, por exemplo, o petróleo, o carvão, né? E como eles demandam aí milhões de anos para serem renovados, né? Para esse conceito, então, ele é considerado não renovável, né? Então, aqui essa questão, ela pede, né, que você marque a alternativa em que todas as fontes, elas são renováveis, né, ou podem ser consideradas renováveis. Então, aqui nós temos os biocombustíveis, ou seja, todos aqueles combustíveis que vêm principalmente de vegetais, né? Então, por exemplo, o álcool que vem da cana-de-açúcar, né? Em alguns lugares do mundo, né? Essa energia, esse combustível, ele é tirado de outras plantas também, né? Normalmente oleosas, né? Que podem produzir óleos e outros derivados também. Então, biocombustível, ele pode ser considerado uma energia renovável? Pode, porque uma planta, seja ela qual for, né, ela sempre vai ter um ciclo, né, bem menor do que a vida humana, né? Então, é uma energia renovável. Cuidado que renovável e limpa são conceitos diferentes, né? Agora, o petróleo e o carvão, nós já falamos, né, que demandam aí, né, milhões de anos, então eles não podem ser considerados renováveis, né? Energia elétrica, hidrelétrica, né, que vem da água, então ela é renovável sim. Energia solar
Também é, né? E o biocombustível também é. Então, a letra B aqui, tanto a hidroeletricidade, a energia solar e os biocombustíveis, todos três eles são renováveis sim, né? Então, essa daqui seria a alternativa, né? Que apresenta apenas, né? Fontes renováveis. Vamos ver as outras, né? Quais são... Deixa eu pegar um marcador aqui. Quais são as alternativas que deram a elas, né? O fato, né? Terem dado a ela uma característica, né? De não estar completamente correta. Urânio, né? Urânio não é renovável. O gás natural não é renovável. E a hidroeletricidade é. Solar, eólica e urânio, né? Então, urânio aqui também não é. Gás natural, eólica e solar. O gás natural é um subproduto que está acoplado lá às reservas de petróleo. Então, ele também não é. Então, a letra B seria a única alternativa que possui apenas fontes renováveis. A segunda questão eu coloco aqui para vocês uma charge, né? Você tem aqui 2 barris de petróleo, entre esses 2 barris uma corda e o mundo então tentando se equilibrar nessa corda bamba aí da dependência do petróleo. Então, qual seria a frase que melhor resume essa charge? A frase seria: o uso indiscriminado de petróleo no mundo pode deixar o planeta instável e em perigo? Exatamente essa, né? Porque o petróleo, por ele não ser renovável, por ele emitir uma série de partículas para a atmosfera e que são prejudiciais, né? Então, você teria aí, né, a longo prazo, e esse uso de maneira muito intensa, né? Então, pode trazer essa ideia aí do mundo estar em perigo, né? Ou estar instável, né? Ou a vida no planeta ficar, sofrer algum tipo de risco, né? Aí a letra B, o mundo está na corda bamba devido ao preço do petróleo, né? Não seria, porque na verdade aqui nada faz alusão ao preço, né? E sim ao uso mesmo do petróleo. O uso indiscriminado de petróleo no mundo pode deixar o Brasil instável e em perigo? O Brasil também, mas no caso dessa charge aqui, né, ele coloca aqui o planeta, né, o planeta Terra. Então, não é uma característica específica só do Brasil, né, mas do mundo inteiro. Depois, o petróleo polui o planeta, sim, mas a ideia dessa charge, né, não é essa. É realmente o mundo se equilibrando numa corda bamba, né, de petróleo, né? Então, seria aqui a letra A, né, que seria esse uso indiscriminado aqui, ok? Número 3. Você tem aqui 2 gráficos que mostram, né, a geração de energia a nível mundial e a geração de energia a nível Brasil. Então, se você observar, por exemplo, o petróleo, né, nós temos porcentagens parecidas, né? O mundo, né, 31%, o Brasil 36%. Quando você olha, por exemplo, o carvão, né? Carvão mineral, né? A nível mundial você tem 28% e Brasil você tem apenas 5%. Então, o Brasil, ele usa pouco carvão mineral, tá? Primeiro, porque o carvão mineral, ele de fato, né, no mundo inteiro, ele já se revelou como uma fonte extremamente suja, né? Como uma fonte que tem uma quantidade de energia menor comparado a outros, né, produtos, e também porque o Brasil ele é muito pobre em carvão, né? O pouco carvão que nós temos é de péssima qualidade, né? E o carvão que foi encontrado no Brasil de boa qualidade, ele tá uma profundidade muito grande, o que torna economicamente pouco viável a extração desse carvão, né? Então, se você
pegar a quantidade total de carvão mais petróleo e comparar, né, que são as duas principais fontes, né, não renováveis e altamente poluentes, né, você vai ver que o mundo tem muito mais esse uso do que o Brasil, né? Então, por exemplo, a energia que vem das hidrelétricas, né, o mundo usa 2,5%, né? Nós usamos 12,6%, né? Então, uma quantidade relativamente grande, né? Sobre tudo isso que nós analisamos agora, o que nós podemos concluir, né? Que nós usamos mais energias não renováveis do que o mundo? Não, pelo contrário, né? Nós usamos energias renováveis a mais, né? Ou menos energias não renováveis. Usamos mais energias renováveis que o mundo? Sim. Se você observar aqui no Brasil, né, por exemplo, né, os derivados da cana junto com a hidrelétrica, que são dois tipos de energia consideradas, né, renováveis, você vai ver que essa porcentagem é muito maior do que a nível mundial, né? Então, de fato, comparando, né, essas energias renováveis, nós estamos numa situação mais confortável do que o mundo. Então, usamos mais energias renováveis. Foi errado aqui. Mais energias renováveis. Marcando então aqui a letra B, que é a correta. Próxima questão, quarta questão, né? Essa questão aqui muito fácil, né? Foi quase assim, quase engraçada, né? Você tem aqui, né, a emissão de CO2, provavelmente pelos combustíveis fósseis, né? Num veículo, que provavelmente aí deve estar sendo movido a gasolina, e uma indústria que também emitindo, né, gases poluentes, que pode ser carvão, que pode ser um derivado do petróleo, né? Esse CO2, né, de alguma forma ele vai parar aqui, né, no oceano, no lago, né, num corpo hídrico aí qualquer, né? Aí diz assim, né, que os principais afetados são os moluscos, os corais, né, e outros organismos, né, marinhos aqui que vivem, né, nesse local, né, justamente por eles serem mais frágeis, né? Por esse motivo, né, o maior impacto aí apresentado é qual, né? Então, vai colocar aqui, a queima de, o impacto apresentado nesse ambiente tem sido intensificado por o quê, né? Então, o impacto aí nesses moluscos, nesses corais, né? Nessa vida aí que você está percebendo, esse impacto ele tem sido intensificado. Tem sido intensificado por quê? Né? Letra A, pela queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo, gás natural, a extinção de organismos marinhos, a intervenção direta no homem ao impermeabilizar o solo urbano, ou a vaporização crescente dos oceanos devido ao derretimento das geleiras, né? Então, é claro que até, né, por você perceber que um veículo, uma indústria, isso já leva você, né, à questão da queima de combustíveis, né, de algum combustível aí e que está causando isso, né? Então, nós temos aqui a letra A, que é a queima de combustíveis, né, fósseis, como, por exemplo, o carvão, né? Esse bichinho aqui tá difícil. Certo? Agora a questão número 5 aqui fala um pouco do carvão mineral, né? O carvão mineral no Brasil, né?
ele, como eu falei para vocês, é pouco explorado, né? As maiores reservas estão no sul do Brasil, mas ainda assim elas não têm um peso econômico muito grande, justamente por serem de baixa qualidade, né? Não terem um poder calorífico muito grande. E o carvão de melhor qualidade, ele foi encontrado sim, mas em profundidades muito grandes, né? O que torna essa exploração pouco viável, né? Então, ele não tem sido explorado. Então, essas jazidas aí de carvão mineral no Brasil, eles datam geologicamente, né? De qual período, de qual era, né? Então, aqui eu até salvei para vocês, para a gente poder fazer uma análise, né? De qual período que isso ocorreu, né? Então você tem aqui uma tabelinha, né? Então você tem aqui as eras, né? Então o carvão ele se formou aqui na era do Paleozoico, né? E no caso do Brasil, a datação, né, em relação ao período, né, foi encontrado entre o período Carbonífero e o período Permiano, né? Entre esses dois períodos aqui. Tanto que quando você olha aqui na frente, ó, nos principais episódios que aconteceram, você vai ver, ó, grandes pântanos de carvão, né? Você tem anfíbios abundantes, você tem a extinção de muitos animais marinhos, né? Então, esses acontecimentos, esses eventos aqui, eles então explicam, né, o porquê nesse período terem se formado as maiores reservas de carvão, né? Então, como você viu aqui que foi entre o período, né, Permiano e o Carbonífero, a resposta correta seria o Permocarbonífero, que é o nome que se dá ao período, né, que corresponde a esses dois períodos distintos, né? Então seria aqui a letra C, Permocarbonífero. Sexta questão, aqui tá falando uma notícia, né, que uma empresa vai fornecer 230 turbinas, né, para um complexo de energia à base de ventos. Se é a base de vento, é energia eólica, né, que vai ser criada lá no sudeste da Bahia. Esse complexo eólico, né, de Alto Sertão, em 2014, terá capacidade de gerar aí 375 megawatts. É um total suficiente para abastecer 3 milhões de habitantes, né? A opção tecnológica retratada na notícia propicia a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Depois da criação, né, de mais esse complexo eólico, né, qual seria essa consequência para a matriz energética brasileira? Nós teríamos uma redução da utilização elétrica, nós teríamos uma ampliação do uso bioenergético, a expansão das fontes renováveis ou a contenção da demanda urbana industrial, né? Então é claro que é uma expansão das fontes de energia renovável, né? Ou seja, seria então a correta aqui, seria a letra C. Depois, questão número 7, Itaipu, né? Itaipu, que é uma grande hidrelétrica, né? Que foi construída aí há alguns anos atrás, e na época foi um empreendimento que, por ter um gasto muito grande, né? E pelo rio também estar aí próximo da divisa, ele foi um empreendimento feito entre dois países. Quais seriam esses países, né? Brasil e Paraguai, Brasil e Argentina, Brasil, Paraguai e Argentina ou Argentina e Paraguai, né? Então é Brasil e Paraguai, né? Esses dois países aqui, eles construíram essa hidrelétrica de maneira, né, com capital conjunto, e a energia produzida por elas, né,
também é de propriedade 50% de um, 50% de outro, né? Como durante muitos anos o Paraguai não precisou, né, da parte, né, que cabe a ele, em muitos momentos ele vendeu para o Brasil a parte dele, né? O que não tira do Paraguai a propriedade de 50%, né, dessa energia. A oitava questão: no Brasil, um exemplo de importante fonte energética alternativa dessa natureza, proveniente da biomassa tropical e utilizada como combustível principalmente nos veículos, é o quê? Então, o Brasil, por ser um país tropical, né, ele produz uma planta cujo combustível é retirado dela e é amplamente usado nos veículos, né? Qual seria essa biomassa? Seria a cana-de-açúcar utilizada na produção do álcool? Seria o petróleo, o xisto ou o urânio, né? Então, biomassa, né, seria realmente a cana-de-açúcar utilizada aí para fabricação do álcool, né? O álcool combustível. Nona questão: para garantir a posse da terra, Portugal decidiu colonizar o Brasil, mas para isso seria preciso desenvolver uma atividade econômica lucrativa. A solução foi implantar em certos trechos, principalmente do litoral brasileiro, o quê? Né? Aí vem um pouco da origem dessa biomassa no Brasil, né? Seria a exploração do ouro, a criação do gado, a produção açucareira ou o comércio de especiarias, né? Então foi a produção açucareira, né? Porque a cana-de-açúcar, né? Ela teve uma boa adaptação aqui no clima e no território e no solo brasileiro. Décima questão: os recursos energéticos utilizados atualmente podem ser classificados de várias maneiras, né? Como, por exemplo, renovável e não renovável, né? Levando em consideração, então, que a escala deve ser compatível à expectativa de vida do ser humano. Considerando o exposto e o conhecimento sobre o tema, é correto afirmar o quê? Que o carvão mineral é uma fonte de energia renovável? Não, não é renovável, né? Como você sabe que o carvão mineral, ele leva aí, né, milhões de anos para ser formado, ele não poderia. Um outro erro grave nessa questão, tá? Pois a utilização de lenha para a sua produção pode ser suprida através de projetos de reflorestamento. Aqui ele leva você a confundir carvão mineral com carvão vegetal, né? O carvão vegetal, aquele lá do churrasco, né? Esse sim vem da lenha e hoje, né, vem principalmente proveniente de projetos de reflorestamento, né? Já o carvão mineral, ele vem da decomposição de matéria orgânica, né? Então é um outro processo bem mais complexo, né? E que gera um material, né, com alto poder calorífico, né? Que seria então essa fonte energética, né? Depois, letra B. O carvão natural, o gás natural, é uma fonte de energia renovável? Também não. Lembra que eu falei para vocês que ele é produzido, né, concomitantemente com o petróleo, mas ele não é renovável, né? A energia eólica é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do movimento do ar, o que a torna inesgotável? Realmente é verdade, né? E por último, aqui o petróleo é renovável, apesar de acontecer a longo prazo, né? Isso aqui até teria um fundo de verdade se você não soubesse, né, que o referencial é a expectativa de vida humana, né? Então, de fato, a correta é essa aqui, né? Que diz que a energia eólica, ela é renovável
e inesgotável, né? Então eu espero que esse pequeno comentário sobre cada uma das questões, né, tenha te ajudado a rever, né, alguns possíveis, né, algumas possíveis dúvidas, né, ou até alguma questão que você porventura não tenha acertado, tá? Então fiquem com Deus, né? E lembrem-se sempre, né, que o conhecimento é a maior riqueza que nós temos na nossa vida, né? Então estude não pela nota, né? Não deixe de estudar porque, né, a pandemia, porque é difícil, porque, né? Lembre-se sempre que você é protagonista do seu conhecimento e você deve correr também atrás dele, né? Apesar das dificuldades, né? Então fiquem com Deus, um forte abraço, beijo.